Olá, nação rubro-negra. Olá, hoje não tem muita empolgação não. O que foi aquilo no último sábado, nação rubro-negra? 0-0 com Fortaleza. Sofrido. Cenas inapropriadas para menores de 18 anos que se conectaram ali para ver o jogo. Flamengo 0, Fortaleza 0. Aqui quem fala com vocês é Railton Alves. Como junto comigo tem Henrique Olgado, Davi Lima. Vamos tentar falar alguma coisa sobre esse jogo, analisar alguma coisa. A fila do Pede para sair hoje está maior do que a fila do auxílio emergencial. Enfim, pessoal, então vamos que vamos, né? Saudações rubro-negras. E antes de passar a bola aqui para o Henrique, para o Davi, para você que nos acompanha aí, que nos acompanhou durante 2020, nós começamos agora em setembro, né, o Fla 360, e no Instagram já alcançamos já a marca de mais de 600 seguidores nesses últimos meses, então 3 meses e pouquinho, né? E a gente já supera 600 seguidores, então a gente agradece a cada uma de vocês que nos acompanham lá no Instagram, que é o Fla 360 Podcast, e no YouTube, no Spotify e no Google Podcast, é só procurar por Fla 360. E eu já vou antecipar aqui para vocês. O próximo episódio, episódio número 27, a gente já vai fazer com vídeo, hein? Vai ter vídeo da gente, vocês vão ver o tanto que a gente é lindo lá no YouTube, viu? Eu sei que isso vai atrair ainda mais seguidores, o pessoal vai trazer mais gente aqui, ávido para ver a gente, nossos comentários. Então é isso aí, galera. Então a apresentação, eu estou enrolando hoje porque realmente o jogo, gente, para falar desse jogo, a gente acho que vai falar em 30 segundos sobre o jogo, mas então vamos lá, galera. Então, mais uma vez, Henrique Olgado, Davi Lima, muito obrigado pela participação de vocês, galera. Vamos que vamos falar sobre esse jogaço. Fortaleza 0, Flamengo 0. Os goleiros pegaram na bola 2 vezes, um de cada lado. Enfim, e para começo de conversa, hoje eu vou chamar você, Davi Lima. Me conta, Davi, como é que você analisou esse grande clássico do futebol mundial, Flamengo e Fortaleza, meu irmão? Salve, rubro-negros. Boa noite, William Bonner. Boa noite. Cara, assim, felizmente ou infelizmente eu não pude assistir o jogo ao vivo. Estava ainda nas comemorações ali de Natal, porque no dia 26 a minha cunhada faz aniversário e minha esposa tentou de fazer uma festa bem na hora do jogo e eu, como marido obediente, não consegui aí habeas corpus para acompanhar o nosso Mengão. Como marido prudente, hein? Que eu acho que eu não... Prudente e que tem senso de autopreservação. É isso aí, tá certo. Agora eu pensei no último segundo falar assim, não amor, vai lá que eu vou ver o Flamengo. Mas eu acho que eu fiz uma boa escolha, sabe? Fez. Porque parabéns. Eu não ia ver o Flamengo, e eu ia ficar uma semana aí com a mulher de cara emburrada. Então assim, mas depois olhando os lances, os poucos lances, e tentando analisar friamente o que aconteceu, essa questão passa muito pela escalação, né? A questão do René na lateral esquerda, sem fazer a profundidade ali, a passagem, atrapalhou muito o Flamengo. Do lado direito o Isla também pouco fez também. E aí, para mim, o ponto central chama-se William Arão, né? Eu acho que ele deixou muito ali a desejar, não só pelo futebol dele, mas a escalação dele comprometeu muito o Flamengo, porque o Fortaleza, ele não pressionou o Flamengo. O Fortaleza jogou no 4-4-2 com as linhas bem ajustadas e não fez aquela marcação-pressão. Então acabou que o Ilharão era um jogador desnecessário ali. Então, ao contrário do jogo do Bahia, que parecia que a gente estava com 13 jogadores com a menos, então o Ilharão
pouco fez. E quantas vezes nesse podcast aqui, se a gente olhar aí na nossa retrospectiva do podcast, quantas vezes foi falado assim: o Ilharão nesse jogo está sem função? Pode olhar, meus amigos, foram muitas vezes. Então, mais uma vez, acho que o Rogério pecou na escalação do Ilharão. Acho que não era o momento. Acho que o João estava vindo muito bem, porque o João fazia o ataque surpresa, né? Tentava avançar mais um pouquinho, sincronizava ali com o Gerson. E então, assim, acabou que essa muralha do Fortaleza, ela não foi nem cutucada, porque a criatividade do Flamengo estava muito abaixo, a produtividade do Flamengo muito abaixo na parte ofensiva. O Pedro e o Bruno Henrique ficaram isolados. E isso passa também pelos nossos meias, né? Assim, o Arrascaeta ainda não está naquela forma, que a gente já cansou de falar aqui, que ele precisa ter a forma física boa para o futebol dele sobressair. E o Everton Ribeiro está já há muitos jogos jogando abaixo do que a gente espera, do nível dele, né? Principalmente na questão da função dele, que é a função criativa, né? Então o Rogério até tentou colocar o Vitinho ali no jogo para tentar incendiar, né? Mas o Vitinho, para incendiar jogo, ele tem que estar muito inspirado. Não foi o caso desse jogo também. E o Fortaleza, naquela proposta de não perder, né? Não é buscar a vitória, mas não perder perante esses jogadores, conseguiu o resultado esperado. Foi um 0-0 xoxo, o Flamengo sem... O Flamengo acho que estava que nem eu, né? Eu vim de ceia de Natal, almoço de Natal e festa da cunhada. Eu acho que o Flamengo estava também nesse banquete aí, entrou tudo de barriga cheia aí, tudo de ressaca, e não fez questão de buscar a vitória. Agora, o que fica aí é o pós-jogo, né? Que o Rogério Ceni vai dar uma entrevista aí e meio que se compromete ali na questão, fazendo elogios ao nosso adversário sobre o sistema defensivo. Eu acho que não é por aí não. Mas uma coisa que me chamou mais a atenção do Rogério é quando ele é perguntado sobre como que ele avalia o 2020, esse começo de trabalho dele. E ele fala assim: eu não acho que eu deva avaliar o meu trabalho. Rogério Ceni, é o seguinte, tem sim. Eu acho que os grandes pensadores aí, os grandes gênios do futebol, a alta avaliação, a autocrítica é muito mais importante do que você ser avaliado por fora. Então você está fazendo um excelente trabalho na questão do empenho, dos treinamentos, do esforço. Agora, você tem que pegar esse fim de ano e falar assim: e aí, como é que está sendo o meu trabalho? E você julgar o seu próprio trabalho. Então eu acho que ele foi infeliz nesse comentário. Eu acho que todos nós temos que fazer autoavaliações do nosso trabalho diariamente. Então eu fiquei muito, vamos dizer, incomodado com esse posicionamento dele. No mais é isso. Presidente. E Muito você? obrigado aí. Oh, que é isso, Davi. E você, Henricão, me conta uma pergunta aí para te pegar aí no contrapé. O que você ouviu de Flamengo 0 e Fortaleza 0? Fala, nação! Aqui é Flamengo. Bom, de fato eu vi, porque eu acompanhei o jogo pelo rádio, né? Pela Rádio Tupi. Saudosa. Cara, então, o que eu ouvi do jogo era: se você tá nervoso com o Flamengo, haja calmã, que eu vou fazer o mexer aqui porque eu gosto. Eu só escutava isso, pô, porque o jogo pelo rádio foi horrível. E olha que os radialistas, eles têm uma magia, assim, para poder contar o que tá acontecendo, mas nesse jogo nem eles conseguiam. O negócio foi feio mesmo, né? Mas a gente tentou acompanhar o jogo, tentou fazer uma leitura, né, a partir da narrativa do locutor. E realmente, o que eu pude comparar de Flamengo e Fortaleza,
eu vou pegar o Flamengo e Bahia como exemplo, né? Flamengo e Bahia, no podcast a gente comentou que foi o jogo da efetividade, né? O Flamengo arrematou 5 vezes na meta, né? Fez 4 gols, um aproveitamento de 80%. O Bahia no jogo tinha feito 6 chutes, se eu não me engano, acertou 3, 50%. Aí você vai para os dados do Flamengo e Fortaleza, você tem 4 chutes do Fortaleza na meta, nenhum gol. Você tem 2 chutes do Flamengo na meta, nenhum gol. Só uma dúvida, Aí Henrique. Desculpa te interromper seu raciocínio, mas você está querendo me dizer que em 90 minutos o Flamengo deu 2 chutes na meta do Fortaleza? na 90 meta. minutos, 1 hora e meia? É como se a gente desse um chute a cada 45 minutos, né? Tipo assim, Um para cada tempo, nesse né? tempo, nesse tempo cada um tem um chute. Aí escolhe um aí para chutar. No segundo tempo a mesma coisa. Ah, entendi. Então, só que é constrangedor você dar essa informação, porque no jogo do Bahia, o Flamengo tinha dado 16 chutes e mandou 5 na meta, né? No jogo do Fortaleza, o Flamengo deu 13 e só acertou 2. Ou seja, a gente produziu menos e conseguiu acertar menos. Ou seja, nada ajuda. Então, um ataque improdutivo. E aí essa improdutividade, ela vai muito de encontro com o esquema, com o comentário do Davi. E aí vem o meu segundo ponto do que eu vi hoje. No jogo do Bahia, o Everton Ribeiro merecia ser substituído. E o Flamengo só ganhou aquele jogo quando o Rogério tirou o Everton Ribeiro do jogo. Minutos antes, ele saca o Arrascaeta, que vinha fazendo uma boa partida. Não vinha fazendo uma excelente partida, não. Mas o Arrascaeta vinha fazendo uma boa partida. Aí o que aconteceu no jogo do Fortaleza? O que ele faz? Ele saca primeiro o Everton Ribeiro para deixar o Arrascaeta mais uns minutinhos lá. Ou seja, ele tenta fazer uma média de uma cagada que ele fez no jogo do Bahia. Então, o que eu vi de Flamengo e Fortaleza? Eu vi o Rogério se desculpando. O meu entendimento do cenário do jogo foi esse. Eu vi o Rogério pedindo desculpas pelos erros que ele vem cometendo jogo após jogo. E os erros não só vêm da escalação, como o Davi bem comentou, não faz sentido mais o Ilharão no time do Flamengo. Não faz. Hoje, terminando aí 2020, vamos montar a barca, o Ilharão, muito obrigado. E a gente já tinha comentado isso no podcast passado. Ele é um atraso de vida no time do Flamengo hoje. Como pode ter um jogador que num ano foi espetacular e no ano seguinte uma porcaria? E aí, o Davi bem fez a leitura do 4-4-2 do Fortaleza, muito bem estruturado. Se eu sou o Arão e eu tô vendo um 4-4-2 onde o Fortaleza não se preocupa em ganhar o jogo, a minha função não pode ser defensiva. A minha função tem que ser ofensiva. Eu tenho que olhar o jogo e eu tenho que fazer infiltração. Eu tenho que gerar uma tabela, eu tenho que avançar para receber um passe ou para dar um passe. E o Arão, jogo após jogo, ele volta a ser um jogador limitado, preocupado demais em se defender, em defender a posição dele, em fazer cobertura de lateral, do que simplesmente jogar bola. Everton Ribeiro e Arrascaeta, fraquíssimos no jogo. Mais uma partida em que os dois vão muito mal. Queixada. Acho que pela primeira vez o Queixada me decepcionou. Porque, gente, bater um pênalti, chutar a bola nos dois pés, os dois, não dá, cara. Não dá. É ridículo. É ridículo. E, então, assim,
foi a cereja do bolo de um jogo horrível, né? Tipo assim, o jogo foi muito ruim, e o Queixada me faz aquela pataquada lá de me bater um pênalti daquele jeito. Não faz sentido, né? E aí falar dos outros jogadores é perda de tempo, porque se você tem um Everton Ribeiro e um Arrascaeta que podia desequilibrar o jogo e não faz, e um jogo desse é um jogo para eles, onde o passe mais agudo precisa aparecer, onde a genialidade tem que surgir e não surge, então era melhor ter entrado com o Michael e o Vitinho. Porque talvez o ensaboado Michael e o Mago Vitinho poderiam ter dado uma outra cara pro jogo. Mas, para falar um pouquinho do jogo do Rogério Ceni, né? Eu fiz um levantamentozinho aqui, comparando os 6 primeiros jogos do Rogério pelo Campeonato Brasileiro e os jogos correspondentes do Domi, né, na era Domi, para a gente poder analisar até o que o Davi falou na coletiva, né, sobre o trabalho do Rogério. Pô, será que o trabalho do Rogério realmente ele é muito bom, ele é tão espetacular assim, como a gente planejou, como a gente sonhou que seria? Bom, eu não vou comparar os jogos do Rogério pela Libertadores, porque seria injusto. O Domi fez muito mais jogos do que o Rogério e, enfim, não faz sentido. Pela Copa do Brasil, cada um fez 2 jogos. O Domi fez os 2 contra o Atlético Paranaense e o Rogério fez os 2 contra o São Paulo. O Domi venceu os 2 encontros. E o Rogério tomou 2 pau. Aí você fala, pô, e se o Flamengo tivesse o Domi, tinha vencido o São Paulo? Não, não tinha. Porque nesse meio termo entre os jogos do Atlético Paranaense, o Flamengo jogou contra o São Paulo e tomou aquela sapoada de 4-1 no Maracanã. Não podemos esquecer. Então eu não acredito que o Domi teria feito um trabalho diferente. Mas, para aqueles os engenheiros de obra pronta, né? Gostam de ficar apontando o dedo depois que a obra tá acabada, tá aí informação, né, cara? E cada um escreve do jeito que quiser. Mas aí eu fui comparar os jogos do Campeonato Brasileiro, que foi o que restou pra gente. E olha só a campanha do Domi fazendo os mesmos jogos que o Rogério. Então o Rogério, ele pega o Atlético Goianiense e empata, jogando no Maracanã, e o Domi toma 3-0 jogando no Goiás. O Rogério vence o Coritiba de 3-1, que foi o palpite que eu acertei. E o Domi vence o Coritiba de 1-0, né, lá no Sul. O Rogério vence o Botafogo por 1-0 e o Domi empata com o Botafogo em 1-1. O Flamengo vence o Santos por 4-1, aquele Santos todo desmantelado. E o Domi vence o Santos lá na Vila, com o Santos bem, mas vencemos de 1-0. O Rogério vence o Bahia por 4-3 no Rio. E o Domi vence o Bahia por 5-3 lá no Fonte Nova. O Rogério empata com o Fortaleza lá em Fortaleza, que era um time que ele conhecia, então era óbvio que ele tinha que dominar os pontos fracos do Fortaleza para a gente poder ir para cima deles, óbvio. E ele não fez. E o Domi vence o Fortaleza no Maracanã por 2-1. A campanha do golaço Domi... do Everton Ribeiro. Exatamente. A campanha do Domi foram, nesses 6 jogos, foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A campanha do Rogério foi 4 vitórias e 2 empates. Então o Rogério, nesses 6 jogos, ele foi 1 ponto melhor do que o Domi. Questão de pontos. 1 ponto melhor que o Domi. O Flamengo do Domi fez 10 gols em 6 jogos e tomou 8. O Flamengo do Rogério fez 13 gols e tomou 6. Aí tem um detalhe que eu queria levantar, porque eu lembro que antes da gente entrar na Copa do Brasil, eu falei assim, gente, será que não valeria a pena o Flamengo voar logo na Copa do Brasil para ter tempo para treinar?
pra gente descansar, pra gente recuperar jogador, montar um elenco e tal, você abriria a mão e tal? Pois é. O Rogério, comparando o Rogério, esse período do Rogério com o período do Domi, o Rogério teve 3 semanas de treino livre, que foi a semana do jogo do Botafogo pro Santos, do Santos pro Bahia e do Bahia pro Fortaleza. 3 semanas de treino livre para recuperar jogador, para fazer a apresentação no PowerPoint. E o Domi, nesse período, teve jogo quarta, domingo, não tinha tempo para treinar e o negócio foi feito. Era aquela correria, quarta e domingo, sem ter tempo para treinar. Aí a pergunta é a seguinte. E aí eu vou de encontro com a coletiva dele e do questionamento do Davi, né? O trabalho do Rogério, ele realmente é tão bom assim que valeu a demissão do Domi? A reflexão, a polêmica, né? Então, será que o trabalho do Rogério no Campeonato Brasileiro, tá? Ele é tão melhor do que o trabalho que o Domi fez? Onde o Domi fez 6 jogos, domingo e quarta, e o Rogério fez 6 jogos, tendo 3 semanas para repor jogador, para descansar elenco. E aí? Fica a reflexão aí, né? Pra gente começar a imaginar o nosso 2021. E claro, pegando o bonde aí da entrevista que o Rogério deu, quando ele fala que não gostaria de se autoavaliar, né? De fazer essa autocrítica. Então, do jogo, para finalizar minha fala, eu fui buscar os melhores momentos de Fortaleza e Flamengo. E eu encontrei 24 segundos de melhores momentos. Que foi aquela finalização, o passe do Arrascaeta, Sim. com a finalização do Pedro e aquela defesaça do goleiro do Fortaleza, que eu vou lembrar o nome dele aqui. Felipe Alves. Então, assim, foi isso que eu encontrei de Flamengo e Fortaleza. Esse lance, que o vídeo demorou 24 segundos para iniciar e terminar. E isso com propaganda. Então, fica aí o resumo do jogo, dos jogadores que, para mim, do ano passado para esse, tinham que apresentar mais. E essa comparação aí do trabalho do Domi com o Rogério nesse período, para a gente poder avaliar essa contratação e tentar imaginar aí como é que vai ser o 2021. Valeu. Pois é, galera, eu até no início do episódio brinquei, né, dizendo que o jogo dava para a gente analisar em 30 segundos, mas é brincadeira, porque na verdade dá para eu falar muita coisa desse jogo, porque de nós três, o único que perdeu o seu sábado à noite de convívio com a família, ler um livro, fazer qualquer coisa fui eu, né? Então assim, o único que perdeu 1h30 da vida vendo aquilo. É até difícil chamar de jogo, né? Porque eu vou falar rapidamente de uma teoria que eu tenho sobre os jogadores sul-americanos, não só brasileiros, sul-americanos. E é muito simples a minha teoria. Jogadores sul-americanos, principalmente jogando aqui na América do Sul, eles não gostam de jogar futebol. Para começo de conversa, eles não gostam de jogar futebol. E por quê? Não gostam? Como assim? Não, gostam não. Gostam não. Por quê? Porque os nossos jogadores, gente, na primeira oportunidade que eles têm de não jogar, eles não jogam. A primeira oportunidade que eu tiver para me jogar no campo, simulando uma falta, para parar o jogo para reclamar do juiz, para brigar com o técnico adversário, a primeira oportunidade eu vou usar. Qualquer subterfúgio eu vou usar. Esse jogo contra o Fortaleza teve um lance, é que vocês acabaram não vendo o jogo. Teve um lance que me chamou muita atenção da garra do Fortaleza. Eu acho que é uma garra até levada para um lado ruim, pelo que eu vou relatar para vocês.
Teve uma hora que o Hugo, nosso goleiro, ele foi repor a bola com o braço. Quando ele foi repor a bola, o jogador do Fortaleza segurou o braço do Hugo. Eu nunca tinha visto isso, gente. O goleiro foi impedido de jogar a bola com o braço porque o adversário puxou o braço dele e não tomou amarelo, hein? Não tomou amarelo, diga-se de passagem. É o Flamengo, né, que tem uma conspiração aí que só beneficia o Flamengo, né? Lembrando que no lance do pênalti, 2 jogadores do Fortaleza invadiram a área, era para o pênalti ter sido voltado, né? Mas tudo bem. Mas nem vou entrar nesse método, porque assim, se o Flamengo precisou de um pênalti como tábua de salvação para poder ganhar do Fortaleza, que vinha de 2 derrotas consecutivas para os poderosíssimos Bragantino e Ceará, então é porque o jogo foi uma porcaria, né? A gente já sabe que foi uma porcaria. Mas assim, então eu vejo os jogadores não querendo jogar. E o que me chama a atenção, Henrique, falando da coletiva do Ceni, eu vou falar sobre o trabalho e a polêmica que você levantou. Mas antes de falar dela, eu vou falar de outra polêmica que o Ceni causou nas redes sociais flamenguistas aí, que foi o autoelogio, dizendo que assim, não, foi difícil ganhar do Fortaleza porque eu armei esse esquema do Fortaleza para enfrentar grandes times. Ou seja, ele está se gabando de um ferrolho, uma covardia do Fortaleza, porque o Fortaleza, gente, ele precisava ganhar o jogo tanto quanto o Flamengo. Não vamos perder de vista que o Fortaleza está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Vasco está com 28, o Fortaleza está com 30. O Fortaleza precisava ganhar o jogo também. Só que a gente entra numa coisa, dessa coisa de que os jogadores, não só os jogadores, os técnicos sul-americanos também, a grande maioria, não gosta de ver futebol acontecendo. Então, a ponto de você ver o Ceni se gabando de um Fortaleza que jogou um antifutebol total. Porque vocês estão falando de 4-4-2, gente. Na grande maioria do jogo, o Fortaleza jogou no 4-6-0. Os 2 atacantes voltavam até a intermediária de defesa do Fortaleza. Vocês não estão entendendo. Aí entra uma coisa que você, Henrique, falou sobre a falta de função do Arão, que realmente eu tiraria o Arão e botaria, por exemplo, o Vitinho para jogar. Centralizando o Pedro com o Bruno Henrique, de centroavantes ali, porque o Bruno Henrique pula bem, cabeceia bem, até porque virou chuveirinho. O jogo do Flamengo virou chuveirinho. Então, já que era chuveirinho, então bota 2 altões lá na frente que sabem cabecear. Bota 2 pontas. Eu botaria Vitinho de um lado, Everton Ribeiro do outro. E pelo meio armando o Arrasca. Faria 5 jogadores dedicados ao ataque ali. E acabou. Agora, então, vou encerrar esse papo de jogadores não gostarem de jogar futebol. Porque, gente, foi um anti-futebol. Foi um espetáculo de tudo que um jogo de futebol não pode ser. Foi um espetáculo. Assim, a aula do que... Assim, eu tenho certeza que não tem um torcedor do Fortaleza feliz porque empatou o jogo daquele jeito. Duvido. Feliz não tem não. Porque o Fortaleza foi covarde também. Os 2, o Flamengo foi preguiçoso. Mais uma vez soberbo, mas uma preguiça, que os caras eles tinham que aprender a respeitar a camisa do Flamengo. Porque esse time, ele ganhou em 2019, gente. Para mim, a sensação que deu vendo esse jogo é a seguinte: nós ganhamos Brasileirão e Libertadores. Portanto, nós não temos mais obrigação nenhuma de ganhar mais nada na vida. A carreira de todo mundo já encerrou. Tá todo mundo aposentado. Fizemos tudo que tínhamos para fazer até 2019, agora pronto, agora vamos viver a vida e tá tudo certo. Então, gente, um jogo vergonhoso. Empatar é do jogo, você pode empatar. Você pode empatar, por exemplo, Flamengo quase empata com Goiás. Flamengo ganha o jogo, vira o jogo aos 50 do segundo tempo naquele chutaço do Pedro. Mas, se naquele dia o Flamengo empata, você vai olhar as estatísticas, tipo assim, o Flamengo deu 10 chutes na direção do gol, 25 chutes no total, eu tô chutando o número, mas assim, gente, foi um bombardeio.
E tem dia que o adversário salva em cima da linha, bate na trave, o goleiro defende, o juiz erra, anula gol que não tem que anular. É do jogo, acontece. Mas o jogo contra o Fortaleza, o goleiro do Fortaleza fez uma defesa. Uma no jogo. Um chute do Pedro. E quem dá assistência é o Arrascaeta. Então, assim, gente, um jogo que é uma vergonha. Os jogadores tinham que ter vergonha. Eu tenho visto gente elogiando quando o time do Flamengo joga com raça. Eu tenho visto muito futebol internacional nessa pandemia. Acho que eu nunca vi tanto futebol na minha vida como eu tenho visto agora. E eu vi um jogo do Liverpool contra o West Bromwich nesse fim de semana e empatou. Foi 1-1. O West Bromwich fez o que o Fortaleza fez. Armou um ferrolho. Ferrolho. A tática deles era 6-3-1. E às vezes virava 6-4-0. Pra vocês terem uma noção. Assim, gente, era um ferrolho. Era só nego de camisa branca e azul na frente do gol. Na Inglaterra eles chamam, né? Estacionar o ônibus, né, na frente do gol. Lá eles botaram a locomotiva, gente. Aquelas que transportam soja assim, na frente do gol. E o Liverpool, e o jogo acaba 1-1. Eles procuravam a tal da bola vadia, que você, Henrique e Davi gostam de falar, e acharam a bola vadia, o West Bromwich, uma bolinha. Acharam, gol. Depois do Liverpool fazer 1-0. E aí, mas olha a diferença. Eu vi o Mané, que é ponta esquerda, indo armar jogada na ponta direita. Então, empatou? Empatou. O resultado final foi a mesma coisa do Flamengo? Foi a mesma coisa do Flamengo. Mas a forma é diferente. Porque o Liverpool tentou jogada pelas pontas, tem jogada pelo meio, lançamento, chuveirinho, tabelinha. Eles tentaram de tudo, gente. Eles tentaram. Não conseguiram. O Flamengo não tentou nada. A impressão que me dá é que quando o Flamengo vê um time muito retrancado, bate aquela leseira. Ai, que saco, cara. A gente vai ter que jogar contra esses caras. Pô, os caras jogam o jogo todo, os 11 atrás da linha da bola. Que saco, eu vou ter que dar a bola, me apresentar. Gente, uma preguiça. Uma falta de compromisso com o Flamengo que é absurdo. É absurdo. Então, assim... Opa, diga lá, Davi. Desculpa atrapalhar. Não vamos longe, não. O jogo do horário seguinte, o do São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. Você vê um São Paulo fora de casa, consegue empatar ali com o Fluminense e podia falar, pô, a gente já tá 5 pontos na frente dos caras, vamos acomodar, porque a gente tá fora de casa. Não, foi lá e foi atrás da vitória e conseguiu. Mas esse é o ponto. Brasil, a gente tem... gente, se tem um time que merece ser campeão brasileiro é o São Paulo. O que o São Paulo tá jogando... Aí eu vou dizer assim, aí eu vou entrar naquela nossa polêmica. Qual é o maior elenco do Brasil? Para mim ainda é o Flamengo. Em potencial, o maior elenco para mim é o Flamengo, sem dúvida. Eu não vejo ninguém. Talvez o mais pertinho ali, Palmeiras, Atlético Mineiro, nem São Paulo. Agora, o que os jogadores estão desempenhando do São Paulo merece ser campeão brasileiro, não é à toa que está 7 pontos na nossa frente. Aí as pessoas falam, mas a gente tem um jogo a menos. Pois é, o jogo a menos é contra o Grêmio, que desde 1994 o Flamengo só ganhou lá 2 vezes pro Campeonato Brasileiro. Faça as contas, então a cada quantos anos o Flamengo ganha uma do Grêmio lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, não conte com esses 3 pontos, galera. Não conte. Pode até ganhar, mas não conte. Então o ponto é esse, gente. Então o Flamengo é impressionante como oscila de uma atuação épica contra o Bahia, para uma atuação que, deve ter sido um dos piores jogos do Flamengo na temporada. Assim, gente, olha, Henrique e Davi, parabéns por não terem visto o jogo. Vocês aproveitaram, fazendo qualquer coisa, vocês aproveitaram mais do que vendo o jogo. Então, um jogo vergonhoso. Aí eu entro, Henrique, sobre a história do trabalho do Ceni. O Ceni, eu acho o seguinte: valeu a pena tirar o Domi para colocar o Ceni? Eu acho que valeu em um aspecto. Porque quando o Domi sai no momento que o Flamengo já estava dando vexame. O Domi sai depois de um 4-1 para o São Paulo e de um 4-0 para o Atlético Mineiro. Até o Davi está colocando, é o sistema defensivo. Então,
Você vê que houve uma melhora. Porque assim, eu sempre questionava o Domi por não ver nenhuma melhora no time, nem a manutenção do que já tinha, em nada, nenhum aspecto do jogo. O Rogério Ceni, eu consigo ver dois aspectos, na verdade, que melhoraram. O primeiro, físico. Fisicamente, os jogadores do Flamengo estão mais inteiros. E o segundo aspecto é defensivo. A defesa melhorou. E ele não está passando vexame, vergonha. Nem aquele 3-0 para o São Paulo no Morumbi eu não achei uma vergonha, até porque o Flamengo jogou bem o primeiro tempo no Morumbi. O segundo tempo foi uma catástrofe, o primeiro tempo foi bem. Então, assim, eu não vejo um fiasco do Ceni, mas eu particularmente estou muito decepcionado com a falta. Aí entra na polêmica do Davi, né, que você levantou, né, Davi, sobre que ele não quer analisar o próprio trabalho. Eu também acho, tem que analisar sim. Ué, você é professor, você não sabe analisar o seu trabalho, como é que você está indo? Eu sou jornalista, eu não vou saber falar como é que eu estou me desempenhando a minha função? Saber onde eu posso melhorar, onde eu já estou bem. Então isso aí é o mínimo. Ele sabe que não está bem. Ele sabe que o desempenho... O que me assusta é a falta de variação tática do time. O time é muito previsível. O time manteve uma coisa da era do Domi, que é a coisa dos jogadores guardarem muito as posições. Eles guardam muito. Então chega num jogo que a marcação do Fortaleza encaixa ali, e ele não consegue mudar o jogo, mudar a estrutura tática do time para agredir. Gente, naquele jogo, 0-0 e derrota, era praticamente a mesma coisa, praticamente o mesmo resultado. Sabe, eu acho que o Rogério Ceni, ele vai sair do Flamengo, não vai demorar muito, pela omissão dele, pelo medo de sair, pelo medo de perder o emprego. E ele está travado, ele está tomando decisões incoerentes. Eu vou dar um exemplo para vocês, para finalizar minha fala, para a gente avançar no podcast aqui. Tem coerência. Tem coerência. O René entrar de lateral esquerdo, sendo que todo mundo sabia que ia ter uma retrancaça lá em Fortaleza. O próprio Ceni montou essa retranca. Retranquinha safada, diga-se de passagem. Até porque eu odeio retranca. Para mim, futebol é gol. O nome gol vem de gol, né? Objetivo. As pessoas esquecem que o objetivo do futebol é fazer gol. Mas a questão se eu vou pegar uma retranca, eu vou entrar com um lateral que não passa do meio campo? Por que ele não levou o Ramon? Aí o Isla foi substituído na metade do jogo porque ele tomou um cartão com 3 minutos e na sequência ele fez uma falta que poderia ser expulso, mas seria uma forçação de barra. Mas assim, chegou no meio do jogo e ficou com medo de perder o Isla, tirou o Isla, ok. Ele vai entrar com quem no lugar? O Mateuzinho? Não! Ele entra com o João Lucas, que não joga há 6 meses. Qual é a coerência que tem nisso? Então, gente, o Flamengo, ele perdeu o ataque nas duas pontas. Teve um lance que o João Lucas vai lá quase na área do Fortaleza e volta, entrega a bola no pé do Hugo, goleiro. Um lance ofensivo, ele volta até o goleiro do Flamengo. Eu nunca vi aquilo. Ficou com medo da defesa do Fortaleza. Então, assim, gente, são muitas coisas erradas, sabe? Muitas coisas erradas. A gente vai entrar nesse tema da análise de 2020 aí, né, da nossa temporada. Vou então parar de falar agora para a gente poder falar sobre esse outro tema. Mas então, gente, vamos partir aqui pro Pede para Sair, né? Para honrar o manto. E você, Henrique, para você, quem pede para sair, rapaz? Me conta. Cara, pede para sair, eu vou de Arão, porque não é a primeira vez que ele faz um jogo que ele não contribui, não colabora. Então, para mim, Arão. Tá muito omisso. Arão que volta depois de 2 grandes jogos do João Gomes, mas os medalhões não podem sair, né? Na politicagem do Ceni, né? Então, aí, independente, Arão pode estar não jogando nada, traz de volta para não jogar nada. É isso, é tipo isso.
E você, Davi? Quem pede pra sair pra você, meu parceiro? Pois é, mais uma incoerência do Rogério aí anotada aí pelo presidente. Presidente, vou deixar você decidir, porque eu vou de Everton Ribeiro. A sequência muito ruim de jogos que ele está jogando abaixo do pedido. Então, por gentileza, o seu voto de Minerva aí Pô, decidirá. cara, ó, vocês ficaram constrangidos, hein? Tava muito na cara essa combinação de vocês aí, hein? É, peguei vocês no pulo. Mas essa vez, ô, Davi, é como diz a música do Tim Maia, cara. Paixão antiga. A gente não esquece, né? Então, assim, meu parceiro, a gente que combinava no início do podcast aqui as escolhas, né? Você me largou, foi lá para combinar com o Henrique, agora. Mas eu te aceito de braços abertos, viu? Meu amigo, vou de Everton Ribeiro, sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente, eu nem falei dos dois, né? Dos meias, que não estão jogando nada. Na verdade, minto. O Everton Ribeiro não tá jogando nada. O Arrasca não tá jogando quase nada. Porque, lembrando, o passe para gol que ele deu pro Pedro foi ele que deu, viu? Então, assim, ele ainda produziu alguma coisa. Ele deu um passe para gol. Botou na pinta pro Pedro meter para dentro. E o Everton fez o quê? Nada de novo, nada. Passou da hora do Everton Ribeiro esquentar banco. Tá na hora de esquentar banco, pensar na vida, esquecer um pouco de seleção brasileira e focar no Flamengo. Então, muito abaixo, muito abaixo. Então, como é um cara que pode entregar muito, a exigência com ele é alta também. Então, vamos de Everton Ribeiro hoje, pede para sair. E honrou o manto, Henrique. Me conta, quem honrou o manto para você, rapaz? Difícil, hein? Hoje tá dureza, honrou o manto. Cara, pra mim, quem honrou o manto. Eu vou do Queixada. Porque dos 24 segundos de melhores momentos só apareceu ele. Não, Queixada. Queixado. Você, Davi, me conta. Quem honrou o manto mesmo? Tá duro hoje, viu? E tá duro. Não dá pra dar queixada no meu caso, porque ele é o símbolo do deslize do Flamengo. O Flamengo deslizou nessa rodada. E aí Foi. o queixada deslizou junto. Mas o meu voto 0 a 0, placar 0 a 0, se eu não der pro goleiro, eu tô sendo injusto. O meu voto é pro Hugo Neneca. Fez uma defesa, tá bom. Então hoje vai ser mais complexo. Você vê, o Romanto hoje tá complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. Nem o Gerson jogou bola, pô. Nem o Gerson jogou. Até tu, Gerson. Até tu. É, eu vou de Rodrigo Caio. Porque a zaga conseguiu não tomar gol, segurou lá atrás, não sofreu perigo. Não teve... O único perigo que teve foi uma cobrança de falta. Quem fez a bobagem foi o René, né? Que fez a falta na cabeça da área ali. E só. Não teve ameaça ao gol do Flamengo. Então eu vou de Rodrigo Caio. Então vamos ter que ir para uma segunda rodada aqui, galera. E você, Henrique, segunda opção. Me conta. Cara, como eu falei que o Queixada, né, participou daquele lance que gerou aquela defesa maravilhosa do goleiro do Fortaleza, então pra mim o segundo vai ser o Arrascaeta, que deu o passe pro Queixada. Hoje, critério quase nenhum. Arrasca. E você, Davi? Seu segundo nome. Pô, pra mim foi o Gandula. O Gandula que repôs a bola com mais velocidade que jogador. Porque realmente não tem, não tem como. Eu posso ficar com o Hugo de novo nessa rodada? Como é que é? Ah, não. Aí escolhe outro, rapaz. Dá uma chance pra outra aí. Cara, ó. É porque tem que ter o critério, né? Porra, vamos lá. Bruno Henrique, uma bosta. É. Everton foi o pede pra sair. Caramba, velho. René não passou do meio de campo. Putz, que isso?
Pô, vai de Natan que você garante o namoro com o Railton, hein? Vai de Natan, porque o Railton já fez a deixa. Ele falou, vou votar no Rodrigo Caio porque a gente não tomou gol. Então o segundo voto dele tem que ser o Natan. Por isso que o meu voto era o Hugo. Porque ofensivamente seria o Pedro. Mas como o Pedro escorregou no pênalti, eu não posso dar pro Pedro. Então só tem a parte defensiva. Então eu vou de Natan. Rapaz, gente, quando o jogo é ruim, ó, esse é um sintoma gravíssimo do jogo. Achar um cara que fez alguma coisa. Galera, não, eu vou dar também, então o Henrique valeu. Deu a luz aí, Henrique. Vamos de Natan, então dá moral pro garoto, porque dá não, velho. Tá complicado esse jogo aí. Sabe aquela transmissão da Globo que tem o troféuzinho, o craque do jogo? Sim. Aí tem uns jogos, tipo Botafogo e Vasco, esse jogo é tão feio que tipo o Marcelo Benevenuto vai pegar o troféu assim e o cara vai sem graça, sabe? Eles vai sem graça, ele fala, pô, me deram esse troféu aqui porque não rolou craque, velho. Ele já vai com a mão no queixo, assim. Os caras botam o Ribamar, né? Ribamar, Vasco e Botafogo, craque do Botafogo, Marcelo Babi e do Vasco Ribamar. Mas, então, galera, aí pra gente entrar aí na reta final do podcast, vai ter Fla-Flu, né? Só dia 6 agora, a gente vai ficar um tempão aí sem jogo. Fla-Flu, duas coisas que a gente poderia falar ainda aí, a gente tem ainda uns 15 minutos, 20 aí pra gente aproveitar. E aí, falando do Fla-Flu, a nossa expectativa e na sequência a gente fazer uma análise da temporada 2020, né? Essa temporada ela foi o quê? Foi um fracasso? Foi um sucesso? As duas coisas? Nenhuma das duas? Enfim, eu vou começar aqui falando do Fla-Flu, né? Meu Flaupite já e o que eu espero do jogo. O Fluminense vem mal depois da saída do Odair, né? Vem mal, não ganhou de ninguém. Mas também, por exemplo, contra o São Paulo, que é o melhor time da atualidade em desempenho, complicou o jogo, né? E vem complicando já. Desde o ano passado, o Flamengo não passava carro em cima do Fluminense, era muito difícil. Desde o Diniz lá no Fluminense e tal, o Daí. O próprio Flamengo do Jesus não passou o carro na final do Campeonato Carioca. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou bem com o Domi. Foi um dos melhores jogos com o Domi. A gente ficou encantado, né? Que ele encheu o time de meias tal, e funcionou pra caramba. Eu acho que vai ser jogo apertado por causa do Flamengo. O Flamengo tá oscilando muito tal. Acho que não vai ser nenhum passeio, não. Eu vou de 2-1, Flamengo e Fluminense. Você, Davi, me conta. O que você espera aí do Fla-Flu, cara? Eu só quero saber se esse jogo é depois de alguma ceia de ano novo, de alguma coisa. Dia 7 o jogo? É dia 6. Não, dá pra depurar o Réveillon. Dá pra levar. O pernil, a leitor, dá pra depurar o... Dá pra assim, digerir, toma um engove e tal, e vai pro jogo. Mas eu tô com você. Eu acho que vai ser um jogo bem truncado. E o Flamengo não tem moleza com o Fluminense não. E é clássico, né? Então eu vou de 1-0 Flamengo. Mas eu quero deixar registrado o podcast. Meu coração tá dizendo que vai ser empate, hein? 1-1. Mas eu vou de 1-0 porque eu sou Flamengo. Preciso desses 3 pontos. E você, Henricão? Cara, Fla-Flu pra mim é o clássico mais bonito. É o clássico que me dá muito tesão de assistir, sabe? E realmente o trabalho do Odair fez com que o Fluminense engrossasse o caldo em todos os confrontos que tivemos, né, desde o Carioca. Depois que o Odair saiu, realmente o Fluminense ele vem muito mal, mas eu gostei de ver o Fluminense contra o São Paulo, né, na última rodada. Mesmo o São Paulo virando o jogo, o Fluminense fez um bom jogo contra o São Paulo. A questão é que ainda é um trabalho muito no início agora de quem está lá interinamente, né? Agora,
pro palpite, eu tava focado no 2-1. Falei, pô, 2-1 é sucesso. O presidente hoje foi mal. Ele falou, deixa eu falar logo, que é pra não correr o risco de alguém copiar. E aí, como o Davi falou 1-0, aí a dúvida é a seguinte, ou eu faço 1-1 pra colar os resultados de vocês, ou eu faço 2-0. Aí é o seguinte... Eu abro mão do 2-1. Se quiser o 2-1, eu mudo o meu. Não, tá de boa. Eu vou meter um 2-0, porque eu tô sentindo que o Frederico não vai acertar outra paulada que ele acertou no jogo do São Paulo. Eu tenho fé. Eu tenho fé que o Frederico não vai fazer aquilo de novo. Então, 2-0. 2-0. E aí, galera, então... Ô, Railton, só antes de começar a nossa análise, só uma coisa que eu queria falar do Fluminense é que o Fluminense tem uma molecada lá de Xerém, sempre tem a molecada de Xerém, Sim. que se der tempo do Marcão reiterar, para completar o time, pode ser que engrosse o caldo, né? E Henrique, deixar registrado que o meu primeiro palpite era 2-1 também, então os três estavam pensando igual. Mas é isso aí, presidente. Agora vamos falar do nosso time, né? Não, Segue então, Fluminense. até como você já pegou aí a palavra, Davi, e aí? Sendo sintético aí, me conta. Como você avalia esse 2020 do Flamengo? A temporada de 2020 ainda não acabou, né? Que vai acabar só em fevereiro. Fim de fevereiro, né? O Campeonato Brasileiro. Mas você avalia como essa temporada até o momento, assim, a temporada 2020, você acha que foi muito boa? Não? Foi um fracasso? Nenhum nem outro? O que você acha, cara? Cara, eu vou fazer duas análises. Eu vou fazer uma rapidinha fora de campo e uma dentro de campo, Uhum. tá? Para mim, análise fora de campo foi muito aquém do que nós imaginávamos. Antes mesmo desse podcast, nas nossas conversas, em que a gente viu o Flamengo dar um salto na gestão em relação aos outros times brasileiros, em que a gente ia pegar agora para fazer um projeto mesmo de Flamengo a longo prazo, sem amarras políticas, sem amarras ideológicas, e foi fracasso para mim nesse ponto, sabe? Não por causa da questão do Dome, mas como que o Flamengo se deu perante essa questão. As posturas que foram tomadas da presidência em relação à diretoria, comissão técnica, jogadores, eles voltaram a mostrar o amadorismo do futebol brasileiro na questão extracampo, sabe? As decisões. Então, não é isso, os resultados, é a postura que me incomodou muito. Eu não vou entrar em detalhes, a gente falou muito nesse podcast da quantidade de erros que aconteceram, que não acontece, por exemplo, nas gestões europeias. Pode ser do time top dos tops, o time, sei lá, Sevilha, times de segundo escalão não cometem esses erros amadores do Brasil. Agora, se tratando dentro de campo, a questão, para mim, que mais me incomodou é que você colocou muito no podcast, é a questão dos jogadores estarem satisfeitos com o ano de 2019. Então essa postura de posso aposentar, eu já tenho Libertadores no currículo, eu já tenho o Campeonato Brasileiro, e aí a questão, ela vai além do esporte, né? Então fala-se muito assim, chegar no topo é difícil, mas permanecer no topo é mais difícil ainda. Só os grandes conseguem essa façanha. Lewis Hamilton, Pelé, sabe? Federer, Lá, Michael Nadal, Jordan, Michael Frederick. Jordan. É uns caras que treinam, é os caras que eles treinam, eles não treinam para jogar o próximo jogo, eles treinam para se tornar pessoas melhores, sempre buscar perfeição, sempre estar buscando o melhor para ele, primeiro pessoalmente, para depois coletivamente, né? Sim. Então eu acho que isso faltou muito no Flamengo, o que nos leva à última opção que o Henrique colocou hoje, que é a gente montar a nossa barquinha, velho. Monta a barquinha, tá feliz, quem tá acomodado vai ter que sair. Então o que eu espero para 2021 é uma barca recheada de pessoas que estão acomodadas e que venham jogadores novos, principalmente da base, para comer mesmo a bola e rechear com 2 ou 3 caras de fora aí, da Europa, da Argentina, que não seja esse cara aí, o Bruno César da Argentina, ele diz que o apelido dele é Bruno César da Argentina.
Aquele comparando com o nosso Bruno César do Corinthians. Não, Aquele jogador que você Davi, colocou lá no grupo lá. eu botei até no grupo. O cara joga 81 meia, joga 82 jogos e participa de 8 gols. Tá de brincadeira. Era igual aquele o Marlos Moreno que o Flamengo trouxe, que já tinha 3 anos que não fazia um gol. Fez até um gol do Flamengo, Mas é um ponta que tava, sei lá, 2, 3 anos sem fazer um gol, a gente traz, pô. Ué, que estatística é essa? Eu acho que tem muito jogador na Europa, inclusive brasileiros, Sim, que adorariam voltar a jogar no Brasil com idades de 25 a 28 anos, que jogam muito bem, só que não jogam em times de ponta, jogam em times medianos da Europa. Tem muito jogador que dá para pegar e rechear o clube, mas eu acho que o Flamengo para 2021 precisa disso. É isso aí, essa é a minha análise do Flamengo e que venha 2021 com esse foco de melhorar, principalmente na gestão, no fora de campo. E você, Henrique? Antes de passar para Henrique, viu, Davi? Grande análise, viu? Análise, você foi muito assertivo, assim. Foi cada martelada ali foi um prego, cara, assim que você deu. Realmente foi bem certeiro nas coisas, tanto extra-campo, dentro de campo também, enfim. Depois a gente pode até pensar se a gente faz um episódio aí, retrospectiva 2020 aí, fica a dica, hein? Bora pensar aí, ó. O próximo jogo é só dia 6, velho. Então temos que arrumar alguma coisa pra falar nesse podcast, rapaz. Mas e aí, Ricão, e você? Como é que analisa essa temporada, cara? Eu sigo o voto aí. O Davi, que homem. Mas eu vou tentar fazer um olhar aqui do torcedor mais apaixonado, né? Uhum. Cara, o que o Flamengo pôde vencer, não, o que ele pôde conquistar este ano de 2020, a gente conquistou. A gente podia conquistar o Campeonato Carioca, vencemos. A gente podia conquistar a Supercopa do Brasil, conquistamos. A Recopa Sul-Americana, vencemos. Copa Mickey, não vou esquecer essa Copa Mickey. Ganhamos. Mas foi ano passado, pô. A Mickey foi ano passado. Sim, mas é verdade. A Copa Mickey foi ano passado. Esse ano quem ganhou a Copa Mickey foi o Palmeiras? Eu acho que foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras. Droga, tanto tempo que E daqui a alguns anos eles vão dizer que é mundial, viu? Daqui a uns 20 anos, 30 anos, vão dizer que é mundial. Já temos. Aí a gente já vai ter 2, né? Então. Botafogo que nunca ganhou a Libertadores tem 3 mundial, pô? Exato. Lá na Venezuela, né? Os caras foram disputar jogo na Venezuela e chamaram de mundial, tem 3. Não tem o Libertadores no currículo. Não. Tem nem Copa do Brasil, pô, mas tudo bem, né? Enfim. Então, o que a gente podia conquistar esse ano, a gente conquistou. Tudo bem que o Campeonato Carioca foi aquele campeonato ridículo, né? Mas se a gente levar em consideração a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, nós não batemos em times assim fracos, assim, você fala assim, nossa, que time. Tudo bem, o Atlético Paranaense era um time já desmantelado e tal, mas era o Atlético Paranaense, campeão, né? A gente bateu no Del Valle, beleza, mano, o Del Valle foi campeão, não interessa, né? Então, pegando esse olhar do torcedor, que a gente ainda pode tirar uma casquinha nesse sentido, o Flamengo foi isso, que o que a gente podia conquistar esse ano, a gente conquistou. As outras conquistas vão ficar para 2021. Aí 2021 sobrou só o Campeonato Brasileiro como resquício desse ano, mas se a gente tiver esse olhar do torcedor, né, daquele sarrista de falar, pô, mas ganhamos, não interessa, vocês não ganharam nada. É isso, né? Galera, eu vou dizer para vocês uma coisa. Para mim é uma temporada que começou como um sucesso e vai terminar como um fracasso. Começou como um sucesso porque, inclusive, eu e Henrique tivemos, eu acho que a gente viu ali o canto do cisne do Flamengo 2019 do Jorge Jesus. Assim, eu acho que foi a última grande atuação daquele time, foi aqui em Brasília, um pouquinho antes do lockdown, da pandemia, foi em fevereiro.
O Flamengo joga a Supercopa do Brasil, aqui em Brasília, mete 3-0 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não viu a cor da bola. Um jogaço do Flamengo. E olha que o Flamengo não pressionou, jogou tipo 60%, 70% só. Nem precisou pisar muito no acelerador, não. Foram 3-0, fáceis assim. Então, eu acho que começou brilhante. Lembrando, o Flamengo ganha a Recopa do Del Valle com um jogador a menos. Só para variar, o Ilharão me é expulso tipo com 15 minutos de jogo dominado. Me é expulso e o Flamengo mesmo assim eu acho que ganha por 3-0. Uma atuação brilhante do Flamengo no Maracanã, que foi o primeiro título internacional vencido pelo Flamengo no Maracanã. E então assim, é um início muito perfeito, assim, é uma arrancada perfeita. Vem a pandemia, Jesus já volta já da pandemia, já disposto a sair. O Flamengo começa o Carioca, pega o Carioca ali bem, vai decaindo. Minto. Antes da parada da pandemia, o Flamengo já vinha em queda. Se vocês se lembrarem, o último jogo antes do lockdown foi Flamengo e Cabofriense. O Flamengo vira o jogo aos 49 do segundo tempo e empata o jogo, acho que aos 45 e vira aos 49. O Flamengo ia perder. O único jogo que o Jesus ia ter derrota no Maracanã seria contra a Cabofriense já. Então o Flamengo já vinha numa queda antes da pandemia. Quando volta também numa queda, até jogar a final contra o Fluminense, perde a Taça Rio para o Fluminense nos pênaltis. Joga uma final ali da conta do chá para ser campeão. Em momento nenhum passou o carro no Fluminense, na final do Carioca. E aí o Jesus sai. Vem o Domi, não conseguiu implementar o jogo dele no Flamengo, tá, o jogo de posições, né, posicional dele lá, para mim um jogo de totó. Aí, assim, foi levando aquele Campeonato Brasileiro ali do jeito que deu, classificou em primeiro lugar na Libertadores, sem susto, apesar de ter tomado a maior goleada da história do Flamengo na Libertadores, 5-0 contra o Del Valle. Então assim, gente, eu tô falando só de campo, né, de dentro do campo, mas resumindo, a gente chega a essa altura do campeonato, 30 de dezembro, com o Flamengo já eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores e, na minha opinião, ao que tudo indica, não vai ser campeão brasileiro. Não vai ser campeão brasileiro. São Paulo não tá dando. Não tá. Henrique até me corrigiu. Foi Flamengo e Portuguesa. Foi o jogo antes do lockdown. Então, assim, gente. Portuguesa, gente. Do Rio. Então, assim. Olha só. O Flamengo já vinha em queda. E essa queda, para mim, ela tá muito nos jogadores. Nos jogadores. O Dome é incompetente? Incompetente. O Ceni está fazendo um trabalho bem mais ou menos. Mas para mim a grande culpa dentro de campo é dos jogadores. Os jogadores realmente se acomodaram com 2019. E na minha cabeça, o Flamengo, se o Flamengo quiser ser outro patamar de verdade, outro patamar não é ganhar um título um ano, aí passa mais 10 anos sem ganhar nada. Para mim isso não é outro patamar. Outro patamar é Bayern de Munique, Juventus, que ganham, os caras emendam, cara, 8, 9 anos, título nacional, é todo ano. Todo ano. Os outros briguem pelo segundo lugar. Esse aqui, o título o nacional é meu, que é ponto corrido, meu elenco é melhor, eu tenho mais torcida e sou mais rico. É a situação do Flamengo. É mais rico, torcida maior, maior time do país. Então tem que ganhar. Tem que ganhar. O Flamengo, para mim, ele poderia até ter sido eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, que são torneios de mata-mata, que são mais imprevisíveis. Mas era para o Flamengo estar 7 pontos na frente do São Paulo. Não o São Paulo 7 pontos na frente do Flamengo. Eu contei, só de para time furreca, o Flamengo perdeu 14 pontos.
E ó, agora que eu vim me tocar, eu fiz a conta que era pro Flamengo estar 7 pontos na frente, exatamente, 7 pontos. Se o Flamengo não tivesse perdido ponto para Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense e Bragantino e Botafogo, que é time furreca hoje em dia, Neto que não me ouça, nosso amigo botafoguense, mas são times furreca. Eu tô falando Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense, Fortaleza e Ceará. Olha os times que eu citei, gente. Olha os times que eu citei. O Flamengo estaria 7 pontos na frente do São Paulo. Mantendo os mesmos placares para os outros times. Mantendo a goleada para o São Paulo, a goleada para o Atlético Mineiro, empate com o Inter, empate com o Palmeiras. Então, eu não admito o Flamengo estar 7 pontos atrás do São Paulo. O Flamengo é muito mais time que o São Paulo. E para mim dói duas vezes, porque a gente é melhor e o São Paulo tá ganhando da gente na raça. Então eu vejo o Flamengo perdendo um pouco da sua identidade. Flamengo sem raça não é Flamengo. E outra coisa, futebol sem raça hoje em dia, você não ganha de ninguém. Eu vi time lá portimonense dando trabalho para o Benfica em Portugal, Hoffenheim dando trabalho para o Bayern de Munique, West Bromwich dando trabalho para o Liverpool. O Cádiz ganhou do Real Madrid esses dias, pô. O Cádiz ganha do Barcelona. Não vai jogar bolinha, Cádiz não. Quem? Hã? Cádiz quem? É Cádiz quem, né? Pois é, o Cádiz, pô. O Cádiz ganhando esses times. Gente, então assim, não joga bola não pra ver se você ganha. Ganha não. Raça é a primeira coisa. A primeira coisa é que o pessoal chamou de intensidade. Então esse time do Flamengo, gente, é muito sem intensidade. Muito. Aí eu pergunto pra vocês. Pensem nesse ano, principalmente após a saída do Jesus. Quantas vezes o Flamengo passou o carro fisicamente em cima dos adversários? Quantas vezes o Flamengo passou fisicamente o carro? Não vou nem falar da técnica, tô falando fisicamente. Então os caras não têm vontade, gente. Os caras estão de barriga cheia. Então assim, pra mim tem que ter barca. Pra mim, jogador nenhum é cativo no Flamengo. Então, precisou tirar Arão? Tira Arão. Precisou vender o Arão? Vende o Arão. Precisou vender o Michael? Esquece, o Flamengo tomou prejuízo. Outra coisa, outro erro, que aí não é dentro de campo, é um erro que veio de fora de campo. Gente, de todas as contratações que o Flamengo fez esse ano, só 2 deram certo. Que foi Thiago Maia, que infelizmente se lesionou, e o Pedro. E foram justamente os 2 que vieram por empréstimo. Aí teve outro que veio por empréstimo, que foi o Pedro Rocha, que a gente até calculou no último episódio cada minuto jogado dele quanto custou pro Flamengo, foi uma baba. Mas, e quem contrata? É o departamento de futebol. E aí, para finalizar o podcast, gente, esse ano ficou muito claro para mim uma coisa, como o extracampo influencia dentro do campo. Foi a demora para renovar com o Diego Alves. O gramado do Maracanã, que é cuidado pelo Flamengo, tirou o Thiago Maia até o ano que vem, só vai voltar a jogar no meio do ano que vem, o Thiago Maia, para vocês terem ideia. Olha o prejuízo. Um gramado pífio do Maracanã. Qualquer fazenda, qualquer sítio, chácara tem uma grama melhor do que a do Maracanã. Qualquer campo de society tem uma grama melhor. A grama do Ninho do Urubu é um lixo. As contratações de técnico do Flamengo. De que adianta eu ter o melhor elenco do Brasil e não ter um dos melhores técnicos, assim, efetivamente? Porque assim, eu apostava no Ceni. Mas eu tô falando que, olha, outra coisa que para mim tá muito clara. O Flamengo tem que ter técnicos que são realidade. Não dá para fazer aposta no Flamengo. Tem que ser técnico, com experiência, com bagagem, com título. Então não dá para economizar. O Flamengo economizou no técnico. Então não adianta ter jogador ali e não ter técnico. Então eu acho que o Flamengo errou na parte financeira. Não vou entrar muito nesse assunto, mas o Flamengo se ligou à imagem do Jair Bolsonaro durante a pandemia, nessa sandice de voltar tudo antes do tempo. Flamengo comemorando não pagar
as indenizações para as famílias dos meninos do Ninho, conseguiu decisão judicial para cortar a pensão que vinha pagando para as famílias. Então o Flamengo extracampo só errou em 2020. Para mim só errou. E parte desse insucesso do meio para frente do ano é consequência também disso. Então tem muita coisa errada. E, infelizmente, se o Flamengo não abrir o olho, essa coisa de que o que poderia vir a ser uma hegemonia pode virar um rombo financeiro para o Flamengo, porque a folha do Flamengo é muito alta. As receitas caíram por causa do coronavírus, receita de ingresso, de patrocinador, de tudo. Então, assim, gente, Flamengo, se quiser ter o protagonismo que ele tem que ter, o Flamengo tem que ser a Juventus do Brasil, o Bayern do Brasil, sim. Os outros torcedores torcem para que isso não aconteça. E, infelizmente, o Flamengo, ele é aquela história, né? O único bicampeonato que o Flamengo tem em títulos grandes é o Brasileirão 82-83. Pode pesquisar. Qualquer outro bi que o Flamengo tem, um consecutivo, em qualquer outra competição, não tem, gente. Porque o Flamengo ganha um ano, no ano seguinte o vírus da soberba, do oba-oba, impera. Das brigas políticas, impera. Davi, NBB o Flamengo tem, basquete o Flamengo tem. Fora isso, gente, no futebol profissional não tem bi de nada. Só o brasileiro, 82, 83. Então o Flamengo, gente, ele monta um timaço, ganha no ano seguinte os caras, lá dentro tem briga interna, briga de ego e tudo mais. E a coisa desanda. E mais um ano isso aconteceu. Então que o Flamengo retome as rédeas da coisa pro ano que vem. E se não acordar, o brasileiro vai voar rapidinho, vai embora pro São Paulo. Então enfim, mas é isso. Então para finalizar é isso. Para mim começa então com um sucesso, continuando o sucesso de 2019 e termina com um fracasso, na minha opinião. Flamengo perder para Racing. Flamengo perder para o São Paulo, eu nem digo nada, porque é quem está jogando o melhor futebol do Brasil, mas por Racing na Libertadores é impressionante, assim, não tem justificativo. E por último, Flamengo tem que parar, e os flamenguistas têm que parar de ficarem presos a um time. Time tem prazo de validade. Vai ver em qualquer esporte. Os Lakers ganharam a NBA ano passado. Já se reforçaram para essa temporada. Se você quiser manter a vitória, manter conquistas, você tem que mudar, você tem que tirar as peças que não estão funcionando e botar outra no lugar, gente. É assim que funciona. Ô Railton, sem mudar de assunto aí, eu sei que esse podcast do Flamengo, mas o que aconteceu com o Kevin Durant do Golden State Warriors, que mudou de time? Eu fiquei, uai, mas o que foi aquilo? Parece que ele brigou lá com a galera lá do Curry, né, lá no Golden State. E aí depois ele vai pro Brooklyn Nets, ele tem uma lesão de tendão de Aquiles, né? É uma lesão. Ele praticamente não jogou na temporada anterior, né? Vai jogar agora, né? Enfim, sou fãzaço do Kevin Durant. Mas é isso aí, sabe, galera? Mas então, é isso. Eu acho que a gente tem que parar de ficar apaixonado pelo Jesus. Jesus já foi embora, já era. Temos que reconhecer o time de 2019, foi maravilhoso, foi lindo, como diria o Abel, né? Foi lindo, mas não dá pra gente ficar parado em 2019. A gente está em 2020, daqui a 2 dias já é 2021 e 2019 ficou para trás, gente. Eu quero ver o Flamengo como o River, que em 5 anos chega a 5 semifinais de Libertadores. Aí as pessoas falam, mas perdeu pro Flamengo. Mas ganhou 2 Libertadores, 5 semifinais de Libertadores, 3 finais de Libertadores. Então assim, gente, é isso. Você tem que chegar lá todo ano. É isso que o Flamengo tem que mudar. Não adianta, aí chega 2019, pronto, daqui a 30 anos volta uma final de Libertadores. Não resolve. Isso era em outros tempos que o Flamengo era uma zona administrativa, um time quebrado, sem estrutura. Hoje é um time com estrutura,
com dinheiro, salário em dia, melhor centro de treinamento do Brasil, e jogador ainda joga quando quer. Então, assim, tá tudo errado, gente. Me desculpa. Para mim, meu grau de exigência é, antigamente, o Flamengo chegar em terceiro, poxa, ganhou uma vaga na Libertadores, chegou em terceiro, nossa, maravilha. Soltar fogo de artifício. Hoje em dia, galera, o Flamengo chegar em terceiro, ganhar a vaguinha de Libertadores. Lembrando, Libertadores são 6 vagas, 7, às vezes 8 vagas. Então, chegar a Libertadores... O Corinthians, ano passado, não jogou nada e chegou a Libertadores, pô. Então é só isso, sabe, galera? Então, pelo tardar da hora aí, então é isso. Mas depois a gente pode fazer um episódio aí sobre uma retrospectiva mais profunda, enfim, a gente falar do ano. Mas isso aí, galera. Então, ó, obrigado, Henrique. Obrigado, Davi. Saudações rubro-negras para vocês, para quem ficou com a gente até agora. Vamos que vamos e torcer para que a gente melhore, porque senão não tem Brasileirão também não, galera. Grande abraço, saudações, até a próxima, pessoal!